A disputa pelo uso de energia da usina hidrelétrica de Itaipu virou uma crise política no Paraguai. 4 funcionários do alto escalão do governo de Assunção deixaram o governo. O Senado do Paraguai aprovou uma medida que rejeita o acordo firmado com o governo brasileiro no mês de maio. A pressão popular que chegou a bloquear a entrada da Itaipu Binacional do lado paraguaio durante 2 dias, além de provocar uma crise política no país, gerou a queda dos 4 membros do alto escalão do governo paraguaio. O diretor-geral da Itaipu, José Alderete, renunciou ao cargo na tarde de ontem. Com ele, também pediram exoneração o chanceler Luiz Alberto Castiglione, o embaixador do Paraguai no Brasil, Hugo Saguier, e o presidente da ANDE, a Companhia de Energia do Paraguai, Alcides Jiménez. A crise política foi o resultado da ata de um acordo entre Brasil e Paraguai voltado para a compra de energia elétrica produzida pela usina de Itaipu. Pesou nas demissões a acusação de que a ata do acordo havia sido debatida e aprovada em sigilo. O Paraguai paga em média $12 a menos que o Brasil pelo megawatt produzido. Além disso, consome menos energia e o Brasil compra o excedente do Paraguai. O acordo tenta dar um equilíbrio nas contas. Autoridades e congressistas afirmaram que as bases do tratado poderiam causar um prejuízo de até $300 milhões. E vamos falar agora de saúde? Sabe quando você sente aquela azia, queimação ou qualquer outro desconforto que pode ser relacionado com alguma coisa que você comeu ou bebeu? Pois é, na maioria das vezes pode ser apenas uma reação do organismo a algo que não caiu muito bem. Mas, infelizmente, em alguns casos, isso pode ser o sintoma de doenças estomacais, que devem ser diagnosticadas e tratadas o mais breve possível. Confira no Saúde em Foco de hoje. Doenças estomacais atacam boa parte da população. Gastrite, refluxo e úlceras incomodam homens, mulheres e até crianças. A úlcera é uma ferida e a gastrite é uma irritação, uma inflamação. Não obrigatoriamente toda gastrite pode virar uma úlcera, mas pode uma gastrite mais forte ter uma predisposição para úlcera, mas não é obrigatório. Você pode ter gastrite durante muito tempo e nunca virar úlcera. São coisas um pouquinho diferentes. Nem sempre o corpo avisa que há algo de errado com o estômago. Segundo o médico, algumas úlceras podem surgir em um indivíduo que nunca apresentou qualquer sintoma. 50% das úlceras são assintomáticas e outros 50% apresentam sintomas. E o sintoma principal da úlcera é a dor. É a dor que a gente chama da epigastralgia. Algia é dor, né? Então, dor no epigastro. O que é o epigastro? Dor na boca do estômago. A úlcera tem por complicações, primeiro, a perfuração, a hemorragia e a estenose. Essa perfuração, quando ela estoura, que você fala porque perfurou, faz um buraco, há uma perda grande de sangue. Então, se há uma perda grande de sangue, o paciente pode ser levado a um choque, e o choque automaticamente a morte. Úlceras e gastrites podem ser desencadeadas em qualquer idade. Muito se deve ao que as pessoas ingerem, como comidas, bebidas e remédios. Hoje sabe-se que as 2 principais causas de úlcera são, primeiro, a presença da bactéria, a bactéria Helicobacter pylori, e segundo, o uso abusivo de anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios não hormonais, tipo, por exemplo, a aspirina, que o pessoal às vezes tem hábito de tomar muito, principalmente tomar com o estômago vazio, que pode aderir à mucosa do estômago e corroer e fazer essa ferida que é a úlcera. Para quem passa por essas complicações, a nutricionista ressalta que é importante rever o cardápio. A alimentação é o tratamento para gastrite, sendo que o medicamento ele vai aliviar a dor ali, mas não vai ser um tratamento. O tratamento é na alimentação. Então, evitar alguns alimentos como café, alimentos industrializados, fritura, chocolate, alimentos mais ácidos que pode estar agredindo ali e melhorar na alimentação com frutas, verduras, alimentos que contenham probióticos também, porque a gastrite pode ser desenvolvida também por uma bactéria.
chás calmantes, alimentos anti-inflamatórios, um chá de hortelã, o gengibre também é bem interessante, que ele é anti-inflamatório. Então, os alimentos anti-inflamatórios podem ajudar aí na inflamação, que é a gastrite. E qualquer desconforto estomacal, como uma simples azia, por exemplo, deve ser levada a sério. A azia ou queimação faz parte, juntamente com a regurgitação, que é aquela sensação que a comida vai voltar, aquele gosto ruim que a pessoa tem na boca, aquele gosto amargo, aquele líquido que vem, da doença do refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, só para você ter uma ideia, as estatísticas falam que 20% da população brasileira tem. Se nós vemos que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, são 40 milhões de pessoas que têm a doença do refluxo. E a doença do refluxo também tem que ser acompanhada, porque ela também traz complicações. O paciente que tem problemas gástricos deve sempre procurar alimentar mais vezes em menor quantidade, evitando de deixar o estômago vazio muito tempo, porque o nosso estômago secreta ácido clorídrico. O ácido clorídrico é importante porque ele ajuda na digestão, mas ele excessivamente, quando forma demais e você não alimenta para ele ter a sua função, ele pode corroer a própria mucosa do estômago. Então, a principal recomendação seria de fazer a alimentação mais vezes em menor quantidade. E a principal, se tiver sintomas, procurar o médico para fazer o diagnóstico. Porque hoje o diagnóstico de úlcera é muito fácil de ser feito, né? Principalmente que nós temos o recurso da endoscopia digestiva. A endoscopia, o médico endoscopista passa o aparelho e ele vê se tem úlcera, se tem gastrite ou se tem outra coisa. E agora um alerta. Aposentados e pensionistas de várias partes do país estão sendo lesados com descontos indevidos feitos por financeiras, sindicatos e associações. Os detalhes na reportagem da TVE de Alfenas. A Previdência Social tem como objetivo assegurar aos seus beneficiários, mediante contribuição, meios indispensáveis de manutenção. A aposentadoria, por exemplo, é um desses benefícios. Mas, e quando ocorre descontos indevidos na remuneração recebida mensalmente pelo trabalhador aposentado? Esse é um fato que tem acontecido com frequência no país. Geralmente são instituições, associações de aposentados, sindicatos de aposentados, eles usam de artifícios para entrar na aposentadoria da pessoa e começar a descontar. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está tendo os descontos, acha que são taxas bancárias, mas na verdade é um desconto indevido que está acontecendo. O aposentado que tomar consciência desse fato deve tomar as medidas cabíveis, como foi o caso do seu Miguel Domingues, e procurou o PROCON para fazer a denúncia. Estava descontando R$52 do meu salário todo mês e eu não sabia, descobri aqui. Aí ele pediu para mim no INSS, me deu um papel, fui lá, tudo. Aí o INSS falou que eu tenho que ir lá em Mendes, no INSS de lá. Aí fui lá no INSS, tudo, ela falou, agora você pega esse papelado, leva no PROCON, e você tem que procurar seus direitos. Após procurar o PROCON e abrir o requerimento, o seu Miguel foi encaminhado para o juizado especial para requerer dano moral devido à lesão que sofreu, porque se tratou de fraude através de uma falsificação de assinatura. A coordenadora do PROCON explica como ocorre o processo desde o momento da denúncia de vítimas desses descontos indevidos. Mediante a resposta da empresa, nós tomamos as nossas atitudes aqui. Se ela se recusar, a gente marca uma audiência para tentar uma conciliação. Caso não dê conciliação, a gente já encaminha para a justiça. Qualquer tipo de desconto que tiver na aposentadoria, já fica de olho. Verifica se a taxa bancária, já vai no banco, verifica se foi o banco que descontou, se não foi. Vai no INSS, pede o SCOM, que no SCOM vem aparecendo todos os descontos que é feito. Se tiver com dificuldade de ir no INSS, vem no PROCON, mas procura saber quais são esses descontos. Abra o olho.